Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Queria dizer pra vocês que eu tô morrendo de saudade, tá certo? E espero que a gente volte logo pra gente poder dar um abraço bem forte, bem apertado, tá bom? Pra gente poder matar essa saudade que tá grande, viu, de vocês, tá certo, meus amores? Então, gente, ó, as nossas aulas vão ser por aqui, por enquanto, tá bom? Como através do computador e tudo. Então eu queria pedir para vocês que quando a gente estiver passando a nossa aulinha lá, que vocês coloquem já o livrinho de vocês, tá bom? Que o livrinho de vocês que a gente vai estudar agora é o módulo 2, tá bom? O módulo 2 que a gente já estudou o módulo 1 na aula passada, tá bom? E agora a gente vai estudar o nosso módulo 2, tá bom? O nosso módulo 2 é esse da capinha aqui, da capinha azul, tá bom? E a gente vai começar a estudar ele a partir de agora, tá? Então, pessoal, eu queria que vocês, né, fossem buscá-lo, que vocês colocassem do ladinho aí de vocês, tá bom? E queria que vocês abrissem lá em Ciências, tá? Queria que vocês abrissem o livro lá em Ciências, lá na página 162, 162, tá? Queria que vocês abrissem o livro lá, que lá vai falar um conteúdo bem interessante, bem legal, que eu acho que até pela imagem que já está aqui no computador de vocês, vocês já devem imaginar o que a gente vai falar, tá bom? Então, ó, lembrando que esse nosso conteúdo que a gente vai tá passando agora, tá? Vai ser, tá no livro de vocês, tá bom? Tá no livro, tá lá. E eu queria que vocês, além dessa aula aqui, eu queria que vocês dessem uma lida, tá bom? Dessem uma lidazinha, revisassem o conteúdo, tá? Para aprender mais o que a tia vai falar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, o que a tia vai falar hoje? A tia vai falar de uma coisa bem importante, bem legal, que eu adoro, e eu tenho na minha casa, que é algo assim, que pra mim me acalma bastante, me deixa muito feliz quando eu cuido delas, tá? Então, como vocês já viram na imagem, a gente vai falar sobre as nossas plantas, né? As nossas plantinhas, que tanto fazem bem para a nossa saúde, que tanto fazem bem para a saúde do planeta, tá? Então, eu estou repassando isso vou repassar esse conteúdo para vocês, tá bom? Bem, uma forma bem rápida, bem clara, e que vocês possam aproveitar ao máximo, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. No livro de vocês, na página 162, quem já tiver como ele acompanhe, tem lá falando sobre as nossas plantinhas. Então, as plantas. Na primeira imagem que vocês têm, eles têm várias imagens de algumas plantinhas que falam sobre, que tem o seu nome, que fala também sobre as coisas, altura, o tamanho, onde é que elas estão, onde é que elas vivem. Então, se vocês puderem dar dando uma lida, ela é bem interessante, que ela fala de plantas muito incríveis, tá? Inclusive de uma planta carnívora, né? Que é muito raro da gente estar vendo aqui, onde a gente mora, mas ela fala sobre uma plantinha carnívora, tá? Então, passando para dizer para vocês que, primeiramente, as nossas plantas, elas são diferentes, tá? As nossas plantas, elas são diferentes uma da outra. Então, o que acontece? As plantas estão em vários lugares, como, por exemplo, no solo, na água e sobre outras plantas. Além disso, elas apresentam diferentes tamanhos e cores. Então, as nossas plantinhas, elas são diferentes. Elas não são iguais, elas se diferenciam no seu tamanho, aonde elas vivem, aonde elas conseguem criar um ambiente para que elas possam viver, tá certo? Além disso, ela tem tamanhos diferentes, outras podem ser maiores, outras podem ser menores. Então, as plantas, elas não são iguais, mas não deixam de ser plantas, tá? Então, por isso que eu queria que vocês lessem lá o capítulo de vocês, tá bom? Na página 162, que vai mostrar algumas plantas que elas não deixam de ser plantas, como eu falei para vocês, mas que tem tamanhos, nomes diferentes, folhas diferentes, estruturas diferentes, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, essa imagem que a tia colocou, ela já está mostrando aí que as plantas não são iguais. Já tem uma maior, outra menor, outras com formato de folha diferente, tá certo? Então, elas não são iguais, mas nem por isso elas deixam de ser plantas. Então, vamos lá. A tia colocou a imagem aí de uma florzinha bem legal, de uma florzinha linda, que ela mora no ambiente aquático, ela é aquática. Então, ela é conhecida como a flor de lótus. E ela é totalmente
totalmente diferente da nossa outra plantinha, que é uma roseira, né? Que essa roseira, ela já vive no solo, não vive na água, mas não deixa de ser planta. Do mesmo jeito que o pezinho de melancia também não vai deixar de ser planta. Ele vai continuar sendo planta, mas porém não tem a mesma estrutura, tá certo? Não tem o mesmo tamanho, então elas são diferentes no seu aspecto físico, mas elas são plantas, correto? Então vamos lá. Lembram também que assim que a gente entrou na quarentena, pelo tempo da quarentena, né, que foi no tempo do isolamento, eu tinha pedido para vocês que vocês fizessem uma pesquisa sobre uma coisa muito importante que servem para as plantas, que são os jardins botânicos. Então, o que seria esses jardins botânicos? Se você fez uma pesquisa, já deve saber que o jardim botânico ele tem a missão de conservar a diversidade de plantas e realizar atividade de pesquisa e educação ambiental. Então, os jardins botânicos, eles têm a função de proteger a diversidade das plantas, tem a função de preservar as espécies e também além disso, eles também servem para que os pesquisadores possam ir lá, olhar, analisar e fazer pesquisa a respeito daquelas plantas, né? Quais são as suas características que se diferenciam das outras plantas. Então, os jardins botânicos, eles são importantíssimos para a preservação ambiental das plantas, certo? Então, eles são essenciais. Se vocês puderem estar lendo também no livro de vocês, deixa eu só procurar a página, tá? Se vocês puderem estar lendo lá na página 164, tá? Na página 164, vai falar sobre o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é um dos jardins botânicos importantíssimos também do nosso país, e que esse texto ele vai falar sobre a história do Jardim Botânico, tá certo? E é muito interessante que vocês possam estar dando essa leitura, tá? Para vocês poderem compreender melhor sobre os jardins botânicos. Mas, resumindo, os jardins botânicos eles são importantes para a preservação das plantas. Então, o jardim botânico preserva as plantas e também proporcionam que as pessoas que estudam a botânica, né, que possam ir lá estudar, se aprofundar mais, ter contato mais com as plantas para que eles possam compreender melhor a sua estrutura e todos os seus aspectos que se diferenciam uma das outras. Vamos lá. Além disso, né, no livro de vocês também vai ter esse ponto que ele fala sobre as plantas e os outros seres vivos. Então, além delas serem importantíssimas, são coisas lindas, são maravilhosas, as plantas têm coisas incríveis, né, tanto nos seus aspectos físicos como os benefícios que elas proporcionam para os seres humanos, né, elas têm uma característica que para mim é incrível, que é a capacidade de produzir seu próprio alimento, né? A planta ela é um ser vivo, né? Mas ela, diferente dos outros, ela consegue produzir o seu alimento. Então, ela utiliza o quê? O solo, como eu já tinha explicado para vocês, que as plantas elas utilizam o solo através das raízes que se fixam no solo. Elas conseguem retirar os nutrientes necessários e para poder realizar a produção do seu próprio alimento. Ela utiliza a luz solar, como eu já tinha dito para vocês, utiliza a água, assim como nós utilizamos, o gás carbônico que está presente na atmosfera e o gás oxigênio. Esse processo é chamado de fotossíntese. Então, a fotossíntese é o processo de produção de alimento da planta. Então, ela utiliza todos esses fatores e produzem o seu próprio alimento. Mas qual é o benefício, né? Qual é o benefício dessa produção desse alimento? Ela vai produzir uma coisa bem importante, tá? Que é o chamado de gás oxigênio, tá? Então, vamos lá. As plantas servem de alimento para os seres vivos. Então, além dela produzir seu próprio alimento, ela também serve de alimento para os seres vivos. Assim como para nós, seres humanos, comemos alface, comemos cenoura, comemos as frutas, comemos as coisas que são provenientes das plantas, tá? Os animais também eles consomem isso para a alimentação dele, como o exemplo desses animais que eu coloquei aqui, que todos estão se alimentando da grama, estão se alimentando daquilo que é proveniente das plantas. Então, as plantas elas servem de alimento para os seres vivos, que é um fator muito importante. Além disso, né,
As plantas, como eu falei para vocês que o processo de fotossíntese ela produz a questão do oxigênio, né? Então as plantas elas servem para produzir, né, o gás oxigênio, que é utilizado para a respiração dos seres vivos. Então uma das coisas importantíssimas nesse processo de produção de alimento da planta é a produção do gás oxigênio. Então, ou seja, ela capta o gás carbônico, como segundo na imagem aí que eu coloquei, ela capta o gás carbônico que está presente na atmosfera, ela realiza o seu fotossíntese. Quando ela realiza, ela lança fora, através das suas folhas, o gás oxigênio que é responsável pela nossa respiração. Então, por isso que ela é tão importante, tão essencial para os seres vivos e para o planeta, porque é através dela que nós conseguimos ter o nosso gás que a gente respira todos os dias. Também, as nossas plantinhas, além de tudo isso que ela está produzindo, ela também serve de proteção e abrigo para alguns seres vivos. Então, as plantas, além de tudo isso que ela está proporcionando, ela faz com que os animais consigam morar sobre elas. O nosso Joãozinho de Barro aí, onde eles fazem a casinha dele. E também nós temos o nosso amiguinho camaleão, que lá na nossa escola a gente tem alguns, né? Que se vocês perceberam, ou quando a gente voltar possa perceber, que eles vão para o chão, mas geralmente quando eles andam no chão, eles estão tentando transitar de uma árvore para outra, mas eles moram nas árvores, tá? Eles moram nas árvores, não só os pássaros, mas também você pode encontrar algumas cobras nas árvores, pode encontrar macacos, pode encontrar outros tipos de animais, como bicho preguiça, koala, esses animais que vivem em cima das árvores, que nesses roedores, o pica-pau, então esses animais eles precisam das árvores, precisam do tronco das árvores, para que eles possam parar, fazer com que eles se protejam de contra alguma ameaça, de contra alguma coisa, como também para que eles possam morar lá nas árvores, certo? Então assim, pessoal, essa foi a explicação, tá bom, desse conteúdo. A gente vai dar continuidade, tá bom? A gente vai continuar, a gente tem ainda muita coisa para aprender sobre as plantas, tá bom? E eu queria que vocês estivessem lendo o nosso capítulo, tá bom, meus amores, tá? Então é isso, tá certo, tá? A tia tá morrendo de saudade, estudem, olhem, peçam a mamãe e o papai para olhar o aplicativo, tá? Que lá vai ter uma atividadezinha para vocês fazerem, tá bom? E ó, um beijo, tá? E até mais. Tchau!